Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sexta-feira chegou, finalmente, né? As últimas aulinhas da semana, que bom, né? Então vamos aí dar continuidade, agora vamos trabalhar a aula 6 de Matemática D. Geometria, vamos dar uma pincelada lá em algumas coisas. Nessa aula, basicamente, a gente vai começar a falar dos ângulos, embora lá na trigonometria a gente já deu uma pincelada, já falou do círculo trigonométrico, já falei algumas coisas, então eu vou passar um pouquinho rápido por essa ideia aqui. Então vamos começar aí, então. O que vem a ser um ângulo? Um ângulo nada mais é do que uma região delimitada por duas semirretas com a mesma origem. Então imagina aqui, ó, uma semirreta. Professor, o que é semirreta mesmo que eu esqueci? Uma semirreta, meus queridos, nada mais é do que um pedaço de uma reta onde nós temos começo, mas não temos fim. Então eu tenho uma origem, então aqui eu digo a semirreta OA, certo? Aqui eu digo a semirreta OB. Então essa região delimitada aqui entre elas formam um ângulo. E eu também poderia dizer essa região externa aqui também elas podem formar um ângulo, não tem problema nenhum. Elas estão formando um ângulo também. Mas sempre a região compreendida entre duas semirretas com a mesma origem, a gente consegue medir elas, e essa medida nós vamos chamar de grau, tá? Ou radiano. Então, essa medida dessa região aqui, que a gente denomina ângulo, nós temos dois sistemas. Qual que é o sistema? Primeiro, o sistema sexagesimal. O que é esse sistema? O grau é a unidade principal desse sistema. E o que é o grau mesmo que eu esqueci, professor? Eu esqueci. O grau, na verdade, nada mais é do que 1/360 de um círculo, de uma circunferência. Imagina que eu pegasse uma circunferência e dividisse, ó, minha circunferência, beleza? Minha circunferência, e dividisse isso aqui em 360 partes iguais, beleza? Então, uma fração de um pedacinho disso daqui é o que a gente vai chamar de grau. Por isso, 1/360 da circunferência. Ou seja, uma volta a gente vai dizer que tem 360 graus. Beleza? Eu até tenho aqui um transferidor. Você já ouviu falar em transferidor? Aquele instrumento que a gente mede ângulo. Ó, só que aqui nós só temos a metade de uma circunferência. Então aqui eu tenho 180 graus, metade de uma volta, belezinha? Ok? Então tá bom. Só que o grau, ele tem uma coisa que a gente vai chamar de submúltiplos. O que são os submúltiplos? Um grau, ele pode se dividir em 60 partes. Então vamos falar dos submúltiplos, múltiplos do grau. Submúltiplos do grau. Sub abaixo, tá? Então múltiplos aí do grau. Quem são eles? O minuto, o segundo, o centésimo e assim sucessivamente. Os dois principais, o minuto e o segundo. Então nós vamos dizer que um grau ele tem uma equivalência de 60 minutos. Olha só. O minuto a gente representa com um risquinho assim. Então isso daqui é minutos. E o minuto, eu posso dizer que um minuto também tem 60 subdivisões, que é o segundo. 60 segundos. Segundos são dois risquinhos. Beleza? Show de bola, moçada. E aí é o seguinte. Bom, então já sabemos o que é um ângulo, suas unidades de medida. Além do grau, nós temos o radiano. Já vou falar dele. Só deixa aqui, ó. Por exemplo, um ângulo de 90 graus. Eu posso escrever ele de uma outra forma. Na verdade, qualquer ângulo. Se eu pegasse um ângulo de 90 graus, eu poderia escrever esse ângulo assim, ó. 89 graus. E pegar uma outra parte, escrever em minutos. Um dos graus eu peguei e transformei em minutos. 60 minutos. Você pode escrever o ângulo assim, tranquilamente. O mesmo 90 graus, você pode escrever 89 graus, 59 minutos e 60 segundos. Tudo isso daqui, essas coisas aqui são equivalentes. Esse lado é equivalente a esse. Então 90 graus pode ser quebrado aqui em minutos e segundos. Eu posso escrever dessa forma. Beleza? Tranquilo? Então agora a gente vai falar do tal do radiano. O que é o radiano mesmo? O radiano, galera, eu já havia explicado para vocês. Então, ele é uma medida de um ângulo referente ao raio de uma circunferência. Ele está relacionado ao raio. Então, imagine que eu faço uma circunferência aqui. Opa! Escapou minha circunferência.
Aí, consertei. Imagine que eu tenho um círculo, uma circunferência, porque círculo, na verdade, eu vou explicar que é toda a região delimitada aí pela circunferência. Mas, por exemplo, vamos pegar um raio aqui, dessa circunferência. Eu vou pegar aqui mais ou menos a orientação do nosso arco trigonométrico, da nossa circunferência trigonométrica. Peguei essa medida do raio. Aqui eu tenho um raio. Beleza? E eu pego esse raio e jogo esse mesmo comprimento aqui. Ó, essa mesma distância, eu vou andar aqui, ó, sobre o círculo. Essa medida referente a esse arco, a esse pedaço de circunferência que eu formei aqui, deixa eu fechar ele. Opa, peguei o lado errado. Está vendo que ele fez uma abertura aqui, ó. Poderiam ser duas semi-retas com a mesma origem. Essa abertura, essa região, ela tem uma medida em graus, ou a gente pode dizer que isso daqui é equivalente a 1 radiano. Então isso daqui é 1 radiano. Ele é 1 raio. A gente pode fazer uma conversão disso daqui para graus. Lá na trigonometria eu expliquei que quando eu chego aqui na metade eu tenho 3,14 graus. 3,14 radianos. Desculpe, 3,14 é o nosso pi radianos. Belezinha? Então isso aqui tem um valor aproximado em graus aí, que é aproximadamente essa abertura aqui, ó, 57 graus e, se eu não me engano, 28 ou 14 minutos. Tem que fazer ali na calculadora, mas é só a gente fazer uma regra de 3. Qual a regra de 3? Deixa eu apagar aqui. Você vai fazer a seguinte conversão. Se você quiser saber aproximadamente quanto que é, talvez dê 57 ou 58, mas ele está aproximadamente aí. Eu vou deixar aproximado. Você vai falar assim, ó, 1 radiano, ele tem x graus. Você sabe que meia volta ele dá 3,14, ou 1 pi radiano, ele equivale em graus 180 graus. Então, se você quiser saber, basta multiplicar cruzadinho. Fica aí x vezes π igual a 180 vezes 1. Beleza? O radiano vai cortar com o radiano. Vai ficar 180 divididos por π. Faça na tua calculadora aí 180 graus divididos por 3,14. Você vai chegar a aproximadamente 57 graus, vírgula dele vai estar uns quebrados. Aí você vai ter que converter ainda para minutos, beleza? Aquela fração decimal você tem que multiplicar por 60. Então, 1 radiano é 180 graus divididos por 3,14. Show de bola? Beleza, meus queridos. Agora, então entendemos o que é 1 radiano, unidade de radiano, tá? Que equivale a aproximadamente isso. Agora nós vamos falar da classificação dos ângulos. Eu vou mostrar aqui com os nomes dos ângulos, tá? Conforme o tamanho deles, eles vão receber alguns nomes. Por exemplo, o ângulo de 90 graus vai ser um ângulo reto, um ângulo de 180, um ângulo raso e assim sucessivamente. Eu vou explicar cada um deles, ângulos consecutivos, toda aquela coisa. E então eu vou apagar e a gente já vai dar sequência aí. Fechou? Só apagar o padrinho aqui. Agora a gente vai classificar os ângulos, tá? Quanto ao tipo. Então, quando você tiver uma medida de uma abertura ali do ângulo e esse ângulo tiver uma abertura de 90 graus, nós vamos chamar esse ângulo de ângulo reto. E ele tem um símbolozinho que você identifica. Nos exercícios ele não é obrigado a dizer que o ângulo é reto. Se você ver esse quadradinho aqui no meio, essa abertura aqui, ó, com esse quadradinho e um pontinho dentro, você já sabe que esse alfa, no caso aqui eu estou chamando de alfa, esse ângulo é de 90 graus. Então ele vai ser chamado aí de ângulo reto, quando o ângulo tem 90 graus, beleza? Então agora imagine que você tivesse um ângulo alfa e essa abertura ela é entre 0 e 90. Qual que é o nome que a gente vai dar para esse ângulo? O nome que nós vamos dar vai ser ângulo agudo. Então você chama esse ângulo de ângulo agudo. Então o que é o ângulo agudo? Quando a abertura dele é entre 0 e 90 graus. Belezinha? Se você superar os 90 graus, se tiver um ângulo um pouquinho maior que 90 graus, como esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, nós vamos ter um ângulo que nós vamos chamar de ângulo obtuso. Então você vai colocar lá, quando o alfa, então vamos escrever assim, quando o alfa é menor do que 180 graus e maior do que 90 graus. Isso aqui acontece
e você vai dar o nome a esse ângulo de ângulo obtuso. Esse é o cara quando é um cara que está entre 90 e 180 graus, beleza? Quando o ângulo completa 180 graus, como tem aqui, ó, alfa é igual a 180 graus. Então, quando alfa é igual a 180 graus, nós vamos ter um ângulo chamado de ângulo raso, ou posso chamar esse cara aqui de ângulo de meia volta. Ângulo de meia volta já diz tudo, né? Ângulo de meia volta. Então esse é o cara que nós vamos classificar aí, beleza? Nós também temos uma outra classificação aí que nós vamos chamar de ângulos suplementares e ângulos replementares. Vou colocar aqui no canto, deixa eu desenhar rapidinho. Não vou nem cortar esse slide, né? Esse slide. Então deixa eu pegar aqui meus instrumentos geométricos. Se eu tivesse aqui, ó. É legal, aqui já tem ele pronto. Então se você tiver assim um ângulo de 180 graus, agora eu estarei falando de dois ângulos. Então funciona da seguinte forma, tá vendo? Ah não, podia ter ficado aqui mesmo. Vamos por aqui, tá o centro, está mais ou menos aqui. Aqui está teu ângulo alfa, deixa eu fazer de outra cor. Essa região aqui é o teu ângulo alfa, de azul. Beleza? E aqui nós temos o que nós vamos chamar de ângulo beta. Fazer de vermelho, duas cores diferentezinhas aqui, é só para você diferenciar essas duas regiões. Show de bola! O que a gente pode falar a respeito do ângulo alfa e do ângulo beta, meus queridos? Quando a soma desses dois aqui ela resulta em 180 graus, eles vão ser chamados de ângulos suplementares. Suplementares, beleza? Essa mesma ideia eu posso utilizar quando ele der uma volta completa. Se ele der uma volta completa, deixa eu apagar aqui e fazer do outro lado. Ele vai receber o nome de ângulos replementares, tá? Quando a soma dá 360 graus. Então esse é o nome dado aí a essa turma. Então, só para ficar organizadinho. E agora eu pego aqui uma circunferência. Beleza, só vou traçar dois ângulos ali. E aí você vai ter o seguinte. Então aqui está o centro, imagine. Não. O centro não está aqui. 32, mais ou menos aqui. Aí, tá ok. Belezinha. E aqui eu vou colocar o meu alfa, uma abertura aqui, tá? Essa parte aqui, esse setor circular, no caso aqui, essa região. E a outra região eu vou chamar de beta. Laranja, pode ser laranja. Hoje eu estou com várias cores aqui, estou chique. Então, esse outro ângulo que eu vou chamar de beta, que é essa outra região. Acho que dá para ver meio vermelho aí para você no vídeo. Então, quando a gente somar alfa mais beta, a soma desses dois ângulos resultará em 360 graus. Belezinha? Então é o seguinte, qual que é o nome que eles vão receber aqui? Replementares. Replementares. Guarda essa informaçãozinha aqui, beleza? Ok, galera. Então é o seguinte, isso quando eu estou falando de dois ângulos. Eu vou voltar a falar de um ângulo, porque tem uma anotação que eu quero que você saiba, que tem alguns exercícios aí nessa parte da geometria, que você tem que saber como que eu represento, por exemplo, o complemento de um ângulo. O cara fala, estou falando de um ângulo alfa. Qual que é o complemento dele? Então, se você viu que dois ângulos, quando somado, dá 90, se eu falar assim, o complemento de um ângulo tal, como é que eu vou representar? Complemento de um ângulo, 90 menos ele. Se eu falar assim, qual que é o complemento de 30? Só ver quanto falta para chegar no 90, 60.
Então, o complemento de 30 é 60. Complemento de 20, 70. Complemento de 50, 40 e assim sucessivamente. Então, anota isso, vai colocando aí no teu esquema, que você vai estar com a apostila aí aberta. Coloca complemento, representação do complemento de um ângulo. Importante você saber essa anotação. Se eu estiver falando de um ângulo no exercício, você vai colocar assim, ó, 90 menos alfa. Essa é a representação do complemento de um ângulo. Ah, um ângulo é igual a terça parte do seu complemento. Exemplo, um ângulo alfa é igual a terça parte do seu complemento. É assim que você faz. Belezinha? É assim que você vai utilizar. Um ângulo é igual a terça parte do seu complemento. Aqui está o complemento dele. E aí é só resolver a continha. Outra coisa, suplemento de um ângulo ou replemento também, você pode ampliar essa ideia. Se eu estivesse falando agora em suplemento de um ângulo. Suplemento de um ângulo. Como é que eu vou representar? A mesma ideia, meus queridos. Então eu vou representar 180 graus menos alfa. Se o cara fala assim, um ângulo é igual ao dobro do seu suplemento. Um ângulo é igual ao dobro do seu suplemento. Assim que você escreve, tá? Beleza? Que ângulo é esse? É só isolar o alfa aqui que você acha o cara. Então aqui está um exemplo disso que eu acabei de falar. Show de bola? Então, super importante você entender como que representa o suplemento de um ângulo e o complemento de um ângulo. Ok. Então, eu vou falar de mais dois tipos aí de ângulos adjacentes e ângulos consecutivos, que não está no material, vou apagar aqui. E aí a gente já vai fazer aí alguns exercícios e dar continuidade mais ainda na parte teórica, beleza? Então, até lá. Beleza, galera. Então, dando sequência aí à nossa classificação dos ângulos, nós temos outros tipos de ângulos aí, que vale a pena você colocar aí no teu material, complementando. Ângulos consecutivos. Kiko, o que vem a ser ângulos consecutivos? Ângulos consecutivos são ângulos, presta atenção, que tem uma semi-reta em comum. Então, nós vamos olhar para esses ângulos que eu fiz aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um par de ângulos, por exemplo, x, o, y. Ângulo aqui, ó, circunflexo. O par de ângulo, vou colocar aqui, ó, o par de ângulo x, o, y. E o ângulo YOZ, eles são consecutivos, porque eles têm a reta OY ou YO, tá? Então eu vou colocar aqui do lado a semi-reta que é comum aos dois. Então eu posso chamar esses ângulos aí de ângulos consecutivos. Temos outros pares? Temos sim. Se você pegar, por exemplo, o par de ângulos XOZ, com o ângulo YOZ, também nós temos aí, ó, OZ e OZ é uma semi-reta em comum. Então esse par de ângulos aí, eles podem ser chamados de consecutivos, sim senhor. E temos mais um aí que está faltando. Qual, Kiko? XOY com o ângulo XOZ. Ó, XOY e o XOZ são consecutivos também. Então eles têm a semi-reta OX, que é comum a eles. Então nós temos três pares de ângulos consecutivos nessa situação. Vamos dar sequência aqui. Qual que é a diferença aqui para ângulos adjacentes? Ângulos adjacentes, meus queridos, é quase que a mesma coisa, porém não pode ter uma região comum entre eles. Então nesse caso aqui, se eu pegasse o ângulo XOZ, tudo, e o YOZ, eles teriam essa parte em comum. Agora se eu pegasse XOY e XOZ, eles teriam essa parte em comum. Então, para ser adjacente, não pode ter uma região comum entre eles. Então, o que vai acontecer? Então, quem será adjacente nessa situação? O XOY com o par de ângulo, tá? Com o par de ângulo YOZ. Eles têm a semi-reta em comum aqui, ó, Y, tá? Porém, não tem nenhuma região em comum. A intersecção entre a região entre eles é nula. Show? E o último aqui, ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? Imagine duas retas se cruzando. Ao se cruzarem, elas formam um ângulo aqui, ó, nessa região. E também um ângulo em cima ali. Essa região aqui, ó, esse ângulo, alfa, eles são iguais. Eles são chamados aí na Nike OPV, oposto pelo vértice. E aqui também eu teria um ângulozinho beta. Aqui beta e aqui beta. Beleza? Então eles são iguais, aqui os opostos pelo vértice são iguais, ok? Então, iguais.
E perceba que alfa mais beta formam um ângulo de 180 graus. Eles são suplementares, nesse caso aqui o alfa e o beta. Dependendo do exercício, você precisa dessa informação. Show? Então fechamos aqui a classificação dos ângulos. Agora a gente vai trabalhar com duas retas paralelas e uma transversal cortando e analisar os tipos de ângulos que formam aí para a gente poder resolver alguns exercícios, beleza? Pegando o quadro. Bom, galera, agora é o seguinte. A gente vai falar de uma situação onde nós temos duas retas paralelas, tá? Então, e uma reta transversal, uma reta que corta, tá? R paralelo a S, esse símbolo aqui é o símbolo de retas paralelas. E os ângulos formados ou determinados por essa situação aqui. Quando eu tenho uma transversal cortando, então você percebeu, eu já deixei prontinho aqui, ó, 8 ângulos, A, B, C, D, E, F, G, H. Então, eles vão receber alguns nomes conforme a gente relacionar os pares de ângulos. O primeiro par de ângulo que a gente vai relacionar são os ângulos que nós vamos chamar de ângulos correspondentes. Quem são esses ângulos correspondentes, Kiko? Se a gente analisar nossa situação, aqui nós temos alguns deles, alguns pares. Por exemplo, pega o ângulo A e o ângulo E. Se eu fosse levantando essa retinha aqui, ó, o ângulo E ele ia subindo. Ele ia subindo e ele ia sobrepor ao ângulo A. Então, o par de ângulo A e o ângulo E, eles são correspondentes. Então, você tem o A e o E, um par. Você tem outro par aqui, agora você pode analisar. Ó, o D e o H, eu já coloquei nas mesmas cores, didaticamente, para você perceber. Então, o ângulo D e o ângulo H. Você tem um par de ângulos B e F. Certo? E você tem outro par de ângulos que está faltando aqui, C e G. Então, C, vou colocar aqui desse lado, o C e o G também são pares. Mas, Kiko, qual que é a característica? Esses ângulos correspondentes, eu acabei de te mostrar. Se eu fosse levando esse ângulo aqui, ó, o ângulo E até lá em cima, ele ia se sobrepor esse ângulo, ou seja, ele tem a mesma medida. Então, ângulos correspondentes têm a mesma medida. Essa é a característica. Todos esses ângulos aqui eles são iguais, esses pares de ângulos são iguais. Tá? O C é igual ao G, o A é igual ao E, o D é igual ao H e o B é igual ao F. Então, eles têm a mesma medida. Essa é a característica. Ok? Alright? Próximo tipo de ângulos que nós vamos ver aí, os ângulos alternos e internos, meus queridos. Alternos, alternando, mudando de lado, em relação a essa reta transversal. Internamente, quando eu falo internamente, eu quero dizer nessa região interna, dentro dessas duas retas. Então, você pode perceber aqui, ó, o C com o E e o F com o D. Esses pares aqui, ó, eles são chamados de alternos internos. Então, vamos colocar lá. Alternos internos seria o ângulo Czinho e o ângulo Ezinho. Quem mais? O D e o F. O D e o F. Kiko, qual característica? A característica deles é que eles são iguais também, eles têm a mesma medida, beleza? Ó, se eu levasse o F até lá em cima, ele ia ser igual ao B, ele é correspondente ao B. E aqui eles seriam opostos pelo vértice, então eles também têm a mesma medida. Então coloca aí, mesma medida. Mesma medida, ok? E ângulos alternos externos, é a mesma ideia, porém agora eles estão mudando de lado, numa região, alternando em relação a essa transversal, numa região externa, para fora. Então você percebe aqui, ó, o B com H e o G com A. E acredite, eles têm a mesma medida também. Então a característica é essa. Então vamos colocar lá, ó, A e G e B e H. E eles têm a mesma medida. Mesma medida. Show? Beleza. E agora nós temos mais dois para a gente fechar a classificação aí, que são chamados os ângulos colaterais. Co igual, lateral, lado, mesmo lado. E eles têm uma característica especial, esses colaterais. Eles podem ser internos ou externos, mas você já vai perceber qual que é a característica. Vamos ver. Ó, colaterais internos. Então eles estão no mesmo lado, por exemplo, daqui, ó, no mesmo lado na região interna, na região entre as duas retas, R e S. Pode ser o D e o E. E nós temos aqui outro par, o C e o F também. Qual a característica será entre eles? Eles são suplementares, olha só. Porque o E é igual ao A
Então, aqui você está vendo meia volta, então eu vou dizer que esses caras aí eles são suplementares, ou seja, a soma desses pares é 180 graus. Então, eu vou falar assim, ó, D mais E é igual a 180 graus. E vou falar também que C mais F é igual a 180 graus. Beleza? Aqui é DE menos D e E. Colaterais internos, DE, tá? Aqui é um E. Aparecendo. Show. Então, eles são suplementares. E para a gente fechar os colaterais externos, mesmo ideia, meus filhos, olha só, o A e o H, no mesmo lado, porém na região externa. Então, coloca lá A e H e o outro par B e G. Adivinhe qual a característica também são chamados de suplementares. Vai lá e anota que A mais H é igual a 180 graus e B mais G também é igual a 180 graus. Fechou? Tranquilinho? Então agora a gente pode fazer alguns exercícios e ainda a gente vai terminar a aula com o teorema de Tales. Belezinha? Bora começar os exercícios? Valeu, galera, agora vamos começar a resolver alguns exercícios. Vai ali na página 10, tá? Vamos pegar o primeiro exercício. O que ele fala para nós? Então ele fala assim, olha a questãozinha, é uma questãozinha simples, tudo bem? E ele fala o seguinte, na figura as retas R e S, eu já fiz aqui as retas R e S, beleza? Uma reta R e a outra S. Deixa eu deixar aqui, antes que eu pare de gravar. R e S são paralelas, então, e ele falou assim, o ângulo 1 mede 45 graus e o ângulo 2 mede 55 graus. A pergunta é qual que é o ângulo em graus do ângulo 3, a medida do ângulo 3. Bom, tem dois jeitos de fazer esse tipo de exercício aí. Mas como eu ainda não expliquei a ideia do ângulo externo do triângulo, eu vou fazer pelo que a gente passou até agora, utilizando aquelas retas anteriores que a gente viu. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente vir aqui nesse vértice e traçar uma reta paralela a R e a S aqui, ó. Esse é um jeitão tradicional de fazer. Eu particularmente não gosto de fazer assim, mas eu vou te ensinar os dois jeitos. Então se eu traçar uma retinha paralela aqui, eu vou enxergar as propriedades anteriores vistas agora há pouco, tá? Então, o que eu consigo observar aqui, ó? Eu vou fazer colorido para você observar. Deixa eu tirar esse 3 daqui. Eu sei que é o ângulo 3, não tem problema. Tá? Mas vamos pensar assim, ó. O que eu estou fazendo de laranja? Tá vendo esse ângulo aqui, ó, de laranja? E esse ângulo aqui, ó, de laranja. Então, nós traçamos duas retas paralelas. Eu sei que esses ângulos aqui, eles recebem um nome especial. Eles são chamados aí na NAIT, ó, de alternos e internos. Olha que maravilha. Então, você vai puxar esse ângulo 2 para cá. Esse de 55 vem para cá, então esse pedacinho é 55 graus. Show? Tá sobrando um pedacinho aqui em cima. Deixa eu pegar o vermelho, não, deixa eu ver se estou com o roxo aqui. Vamos com a caneta roxa agora. Olha só. Olhe para esse ângulo aqui de cima. Esse pedacinho aqui, que eu estou fazendo de roxo, acho que dá para enxergar um roxinho aí. E esse pedacinho aqui. Eles também são alternos e internos. Então, se aqui é 45, aqui só pode ser 45. Ora, bolas. Então, a soma total desse ângulo aqui, desse ângulo 3, é a parte laranja mais a parte roxa. Ou seja, 55 mais 45. Fácil, né? Então, a resposta é 55 mais 45. Quanto que dá isso? 100 graus. Aquele ângulo ali é 100 graus. Daria para fazer de um outro jeito. Que eu vou explicar até agora uma coisa ali que já está ali na próxima página, relacionado aí na página 12. A gente vai falar do triângulo, vamos começar a falar aqui do triângulo e do ângulo externo dele. Então, e daí eu volto e resolvo esse exercício aqui de uma outra forma. Então vamos pensar num triângulo qualquer. Então imagine que eu tenho um triângulozinho aqui, ó. Opa. Ó. Cadê? Cortador. Tá bonito, tá bonito. Está meio liso, passo o pano úmido e cacete. Opa, não vai ficar besteira. Então vamos fazer um triângulozinho qualquer. Ok? E eu vou prolongar os lados dele. Prolongar aqui um lado, vamos prolongar o outro lado.
mas vou pegar só um em especial. Então imagine que aqui está o vértice A, o vértice B e aqui está o vértice C. Show? Então, beleza, vamos lá. Ó, toda vez que a gente estiver falando de um triângulo, eu quero que você saiba que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser igual a 180 graus. Isso você tem que já saber natural. Isso tem que ser uma coisa natural para vocês. A soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é sempre igual a 180 graus. Olha o que eu vou te mostrar agora. Existe um ângulo, quando a gente prolonga os lados do triângulo, nós vamos chamar de ângulo externo. Esse ângulo aqui, ó, ele é o ângulo externo de C. Então eu vou chamar aqui ângulo externo, tá bom? Aqui eu teria outro ângulo externo, aqui eu teria outro ângulo externo. Beleza, mas eu vou me ater só aqueles dois ali. Só para te mostrar uma coisinha. Você percebe que o ângulo externo mais esse ângulo C, que está em laranja, ele também vale 180 graus. Belezinha? Show de bola. Se eu isolar o C aqui, falar assim, ó, C igual a 180 graus menos o ângulo externo. Beleza. Isolei e agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma substituição. Eu vou vir aqui em cima, nessa primeira soma, e vou trocar o C por 180 menos a E. Vamos ver o que vai acontecer, olha que legal. E eu vou poder usar sempre essa ideia em qualquer exercício de triângulo que fala de ângulo. Eu gosto muito disso aqui. Então, no lugar do C, eu coloco 180 menos o ângulo externo. E do outro lado está igualado a 180. Olha que alegria. Prof, já estou vendo. Pode cortar o 180 com 180, né? Pode sim. Corte 180 com 180 e manda esse AE para o outro lado. Vai ficar assim, ó. Ângulo externo é igual à soma do ângulo A mais o ângulo B. Essa é a ideia que eu queria te mostrar. Então, o ângulo externo é igual ao ângulo A mais o ângulo B. Eu estou falando que esse ângulo aqui é a soma dos dois internos. O externo é a soma dos dois internos. Se eu pegasse o externo desse, seria a soma desses dois. Se eu pegasse esse externo aqui, seria a soma desses dois. Eu poderia fazer com qualquer vértice isso. Show de bola? Então, isso daí está ali na página 12, tá? Isso que eu acabei de te falar. Então, eu já expliquei essa parte teórica. Vamos voltar nesse exercício. Olha como é que eu ia fazer ele para vocês. De uma outra maneira. Eu acho mais fácil. Mas, vai na tua ideia aí. Então, deixa eu apagar esse ângulozinho aqui, que eu ainda não sei. Não vou traçar a reta paralela. Beleza? Eu vou completar triângulos. Vou utilizar essa mesma ideia fazendo triângulos. Então, vai ficar assim. Cadê a caneta preta? Preta aqui. Só deixa eu reforçar a figura de novo aqui. Ficou uma coisa meio nojenta. Então, olha só. Só arrumar ela aqui de novo, para a gente refazer. Outra maneira, então, de fazer esse primeiro exercício aqui, que inclusive, na verdade, eu já vou fazer o exercício 3, utilizando essa ideia. Eu acho muito mais fácil. Veja se você concorda comigo. Ó, mas você tem que enxergar bem essa ideia do ângulo externo. Eu iria vir aqui, iria completar essa reta até a próxima. Iria prolongar isso daqui assim, ó. E agora formou um triângulo aqui. Olha que alegria. Beleza? Tá, e daí, Kiko? Daí é o seguinte. Daí você pode falar para mim assim, ó. Eu vou te perguntar uma coisinha. Quanto vale... Deixa eu só achar a cor certa aqui. Oxe. Quanto vale esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui não é igual a esse laranja de baixo? Como é que você sabe, Kiko? Eles são alternos internos, então eles têm que ser iguais. Então você puxa esse ângulo daqui, ó, 55 lá para cima. Então você vai ter ali em cima um ângulo de 55 graus. Aqui vale 55. Aqui vale 45. Opa. Lembra que a pergunta do exercício era o 3, que era esse ângulo aqui. Então eu posso dizer que esse ângulo 3, ó, ele é o externo desse triângulo aqui. Ele é a soma desse com esse, vai dar um externo. Então já sai direto. O ângulo 3 é igual a 55 mais 45. É uma maneira mais simples de fazer, pelo menos eu acho. Eu prolongo sempre até a próxima reta e faço triângulos. Belezinha? Vou montar ali no quadro, vou apagar o quadro e a gente vai para a questão de número 3 e depois a gente vai falar do triângulo de detalhes. Então, apagando, quadro apagado, olha que rápido que eu sou, né?
Pega o exercício número 3 agora e a gente vai matar dois. Já deixei montado 2 exercícios aqui pra gente fazer, porque eu sei que não vai levar nem 1 minuto pelaquela ideia do triângulo. Enxergou o triângulo, você resolve em alguns segundos. Quer ver só? Olha só, deixa eu só pegar uma régua e a gente vai completar aqui então. Olha o exercício de número 3. Ele te dá essa situação aí. Deixa eu só voltar aqui. E ele quer saber assim, ó, sabe se o ângulo alfa aqui é 90 e aqui é 125. Exatamente essa figura. E a reta T é perpendicular a O. Quem que é a reta T aqui? A reta T é essa e a reta U é essa. São duas retas perpendiculares, beleza? Quantos segundos eu falei? 20? 30? Nem isso, quer ver? Vamos puxar aqui, ó. Eu vou aproveitar e vou prolongar isso daqui. E aí, puxou o ângulo alfa lá de cima. Esse alfa está aqui. Ele é igualzinho a esse. Então aqui é alfa. Beleza? Aqui você sabe que vai ser 90 também. Fechou ou não? Porque aqui é 90 e aqui é 90. Então, alfa mais 90, esse mais esse é igual ao externo. Igual a 125. Será que já passou 30 segundos? Então, alfa vai ser igual a 25 mais 10, 35 graus. Matamos ou não matamos o exercício rapidinho? Perdeu a graça, né? Ao invés de eu ficar traçando paralela e achando essa ideia, procure triângulo. É muito mais rápido, meus queridos. Agora eu já aproveito e pego 608 lá. A figura é exatamente essa. E ele quer saber, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele quer saber o ângulo X. Ele deu duas retas paralelas também. Ele só chamou aqui de S e R. E aqui ele chamou de reta T. Aqui é reta T'. Chamou de T'. R, T. Tá. E essa reta aqui ele chamou de T. T e T'. Essas duas se cruzando. E a pergunta é o valor de X. Quantos segundos agora? Vamos marcar? Marca aí quantos segundos. Ó, começou? Então beleza. Seguinte. Esse ângulo aqui, ó, 22 graus, ele não é aqui igual a esse? Por quê, Kiko? Porque eles são chamados de alternos internos. Já foi 10 segundos. Agora, ó, a soma desses dois tem que ser igual ao oposto. Então agora é só fazer a continha. X mais 22 é igual a 105 graus. Acabou o exercício. Passa lá subtraindo 105 menos 22. X vai ser igual a 85, 83 graus. Esse foi um pouquinho mais demorado, acho que levei uns 40 segundos. Beleza? Fechamos aqui então essa ideia. Agora a gente vai falar um pouquinho do teorema de Tales também, que é bem tranquilo, beleza? Apagando. Agora, para a gente finalizar a nossa aula, vamos terminar com o famoso teorema de Tales, tá? A grande maioria de vocês talvez já saiba o que diz o teorema de Tales. Teorema de proporções quando eu tenho retas paralelas e transversais cortando elas. Bom, então imagine duas retas transversais U e V e três retas paralelas, R, S e T. Então aqui existe uma proporção que a gente pode dizer assim, ó. Eu posso falar que o segmento A está para o segmento B, assim como o segmento C está para o segmento D. Ou também poderia falar que o segmento A está para o segmento C, assim como o B está para D. E quando eu escrevo desse jeito, lá quando a gente viu lá no início em proporções, razões proporcionais, a gente pode lembrar também que a gente pode escrever assim, ó, a somatória aqui, eu falei A está para B, C está para D. Eu posso dizer que a soma desses numeradores, ok? Ou eu poderia falar até assim, A mais C está para B mais D. Você pode pegar aqui o total está para o total aqui também. Então tem várias maneiras de a gente relacionar as proporções aqui. A gente pode escrever, se eu multiplicasse cruzado, eu poderia falar assim, A está para C, assim como B está para D. Aí eu poderia dizer que o A mais B está para o C mais D, vice-versa. Então várias maneiras de escrever essa proporção. Mas de onde que você tira isso? Vamos demonstrar rapidinho de onde que sai essa proporção? Deixa eu apagar aqui e daí eu escrevo de novo isso. Então imagine que eu tivesse assim, ó, pegasse vários segmentos iguais, de mesmo comprimento, aqui, ó, vamos supor, de comprimento X, vários comprimentos, traçasse vários segmentos de mesmo comprimento aqui. Então aqui, ó, todos de comprimento X, 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 infinitos comprimentos X. Beleza? Então eu iria dizer que o A, eles têm, sei lá, um número N de segmentos X. E aqui no segmento B, nessa parte de baixo, eu traçaria outra coisinha aqui. Cadê? Canetas? Traçaria outros segmentos
de comprimento ainda x, tá? Mesmo comprimento, assim, mesmos segmentos, só que uma quantidade diferente. Por que diferente? Porque o tamanho desse segmento B pode ser diferente do tamanho do segmento A. Então, há vários segmentozinhos de mesmo comprimento. Olha que legal, acho que está acabando, quase. Aqui mais um. Então aqui, vamos chamar de esses comprimentos aqui todos iguais, também x, 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 todos x. Então eu vou dizer que o B, ele vai ser uma quantidade m, aqui uma quantidade m de segmentos x, belezinha? Lá do outro lado, perceba o seguinte, esse tamanho aqui, ele é diferente desse. Então aqui eu posso falar que é, sei lá, x', 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 x'. Aqui todos do mesmo tamanho, x' também, x', todos esses tamanhos aqui foram iguais, x', x'. E eu posso falar assim, então o segmento, o C, ele tem a mesma quantidade desse lado. Então o C ele é m vezes x. E o D, ele é m, porque eu disse que tem m segmentos, vezes x. Opa, x', né? Claro. E agora se a gente fizer uma divisão, uma simples divisão, falar assim, ó, A sobre B fica nx divididos por m vezes x. Não posso cortar o x com x? Olha que legal. E se eu fizer do outro lado C sobre D, vai ficar assim, ó, m vezes x' divididos por m x'. Corta o x' com x', fica m sobre m. M sobre m é igual a n sobre m. Então, A sobre B é igual a C sobre D. Então, esse é o famoso teorema de Tales. Beleza? Está demonstradinho aqui. Qualquer coisa você volta. Creio que você entendeu. Deixa eu apagar para deixar ele enunciado. Então, o teorema de Tales nada mais é do que o teorema das proporções que nós podemos formar. Vou deixar aqui, ó. A está para C, assim como C está... Opa! A está para B, assim como C está para D. Então, esse é o nosso teorema de Tales. E se você ainda quiser, a somatória A mais C, no caso aqui, está para B mais D. Ou poderia dizer que A mais B está para C mais D. Depende de como você pegar aí. Beleza? Então, esse é o nosso teorema de Tales. Vamos ao nosso exercício 2 para a gente fechar a nossa aula. Bora lá. O que diz o exercício 2? Ele é um clássico aí, tá? Isso daí pode aparecer no Enem, porque eles podem contar muita historinha para vocês, falar, tipo, a frente de um terreno mede tanto, vai lotear em tantas partes, e ele quer saber as frentes em quantos metros vai ficar. Ele dá algumas relações. Então, bora lá. O cara falou assim, na figura a seguir, as retas R, S, T, reta R, S, T e W são paralelas. Sabe-se que as medidas do A mais B mais C é 100. Aí o cara falou assim para vocês, conforme esses dados, quais são respectivamente os valores de A, B e C. Ok, clássico exercício. Eu vou apagar o lado de cá e a gente vai fazer desse lado de cá o canto, do lado esquerdo aqui. Então, para a gente fechar nossa aulinha de matemática D. Show? Muito bem, então. Olha só, meus queridos, eu vou falar assim, ó. A está para 18. Eu vou pegar contrário, eu não vou fazer 18 está para 24. Eu vou fazer de forma isolada. Eu posso dizer que esse está para esse está para esse e esse está para esse. Então você escreve assim, B está para 24, assim como C está para 33. Por que eu escrevi assim? Porque ele deu a somatória do A mais B mais C. Ele deu essa somatória total. Então eu posso falar que A mais B mais C está para a soma desses denominadores. Vamos somar aí 18 mais 24. 18 mais 24 dá 16, 40, 42. 42 mais 33, isso dá 75. Então essa somatória aqui, ó, 18 mais 24 mais 33. Então vamos escrever assim. Agora eu vou pegar isoladamente. Eu pego esse com esse e acho A. Então você vai escrever assim, A está para 18, assim como A mais B mais C, que vale 100, está para 75. Show? Então agora é só fazer continha e a gente termina o exercício. Bora lá fazer continha. Para o Kiko dá para simplificar o 100 e o 25, dá para dividir tudo por 25. Fica 4 e fica 3.
Então eu vou dizer assim, ó, A sobre 18 é igual a 4 sobre 3. E depois eu vou usar essa constante como sendo 4 sobre 3 para os outros, que fica mais fácil. Passo o 18 para lá multiplicando. Então vai ficar assim, A é igual a 18 vezes 4 sobre 3. 18 vezes 4, ó, 18 dá para cortar com 3, dá 6. 6 vezes 4, 24. Então A vale 24. Descobrimos o A. Completa lá, A vale 24. Agora vamos em busca do B. O que eu vou fazer com o B? B sobre 24. E agora eu já vou igualar 4 terços. Não vou falar 100 sobre 75. Bobeira. Já vai no 4 terços aqui. E mais fácil agora vai criando habilidade aí, meus queridos. Ó, 24 e 3 dá para cortar. Fica 8. Igual 24 aqui está na tabela do 3. 8 vezes 3. Então esse 8 agora eu passo para lá multiplicando. Já achamos o B aqui. Olha que rápido que eu fiz. Tá? 8 vezes 4, 32. Achamos o B. Então B vale 32. E você já teria, acho que, alternativa aí suficiente que já mataria a questão. Mas vamos descobrir o C. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Vamos fazer aqui. C. Ficou meio desorganizado, mas C sobre 33 é igual a 4 sobre 3. Beleza? Corta esse cara com esse cara que vai ficar 11. Passa 11 vezes 4, logo C vai ficar igual a 44. Ó, só passar 11 multiplicando 4. Eu simplifiquei 3 e 33. Fica 1 e fica 11. Senão eu passaria multiplicando, multiplicaria pelo 4 e depois dividia. Chegaríamos no 44. Maravilha. Fechamos aí teorema de Tales e a aulinha de matemática D. Os exercícios aí são bem tranquilos, tá bom? Qualquer coisa dá uma olhada na teoria, mas eu passei tudo que está ali. A base está bem feita para vocês resolverem os exercícios. Então fizemos os 3 e até um a mais. E fechamos a nossa aula. Qualquer dúvida, já sabem, perguntem individual ou perguntem lá no grupo. Se quiserem deixar comentário também no vídeo, debaixo ali, também pode deixar, tá bom? Então, até daqui a pouco, vamos de trigonometria daqui a pouquinho, matemática aí, e fechar a nossa sexta página. Grande abraço, até daqui a pouco.